Olá, como estão vocês? Como vocês estão? Bem, como eu havia dito no vídeo anterior, esse aqui é o módulo 16, é sobre o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, é sobre o teatro popular brasileiro. Olha só, Ariano Suassuna, ele nasceu em 1927, infelizmente nos deixou em 2014, era um cara divertidíssimo, um autor que buscava as nuances da literatura brasileira, das características do povo brasileiro para poder criticar a própria sociedade, ao mesmo tempo que tentava retratar a força do caráter do povo brasileiro, né? Ele tentava buscar a brasilidade, tanto que ele brincava dizendo coisas do tipo: eu não troco meu oxente por ok de ninguém, né? Ou seja, ele sempre buscava a brasilidade na identidade do povo, né? Então é muito bacana que ele faz uma intertextualidade com a obra do Gil Vicente, né, no teatro, mas ele dá um jeito de fazer com que isso se torne um alto brasileiro, né, porque alto é um tipo textual, é um tipo de teatro sacrossanto, né, um teatro que tenta resgatar algumas nuances da religião católica. Então, o alto é uma peça com fundo religioso, apenas isso. Né? E o Alto da Compadecida é uma forma que o Ariano Suassuna tem de mostrar as nuances da sociedade brasileira, né? Do sertanejo, ele tenta retratar muito usando personagens tipo o que é a avareza, o que é a vilania, né, na figura do cangaceiro, o que é, como eu falei, a avareza na figura do padeiro, da sua esposa, na figura dos padres, né, que se mostra, é, ele humilha aqueles que ele considera mais fraco, né, mas mostra total benevolência e subserviência até para quem ele julga como mais forte, na figura do Major Antônio Moraes. Não é? Então, o teatro popular brasileiro, ele é um teatro bem-humorado, é satírico, ele é um teatro ambíguo, porque a ambiguidade vai servir para poder traçar essa crítica à sociedade, e é isso que ele faz, uma crítica aos costumes, ok? Eu quis frisar que o Ariano Suassuna é um grande dramaturgo do Brasil, mas ele foi buscar inspiração naquilo que nós temos de mais autêntico na nossa literatura. Por exemplo, um dos personagens mais populares do Ariano Suassuna é João Grilo, não é? João Grilo é um personagem do folclore nordestino, né? Não só o João Grilo, mas também o menino Chicó, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tudo isso emana da literatura de cordel, né? Da cultura que foi preservada, e não só preservada, mas foi também cultivada e muito explorada no Nordeste, né? Por exemplo, José Camilo de Rezende, que escreveu aqui o Pavão Misterioso, os primeiros cordéis eram histórias advindas da Europa, e no Nordeste passou a nutrir e a criar novas roupagens, né? Por exemplo, a história do pavão misterioso é de uma ave que abre voo no Oriente Médio e um fulano vai salvar uma princesa, enfim, é um conto europeu praticamente, né? Um conto saído das Mil e Uma Noites. Bem, não é bem um pavão misterioso das Mil e Uma Noites, mas é isso que eu quero ilustrar para vocês. Então, o que que acontece aqui no Brasil, né, no Nordeste? Essa estética, essa forma de criar poesia que foi cultivada por mestres como Patatiba do Assaré, Rochinol do Rinaré, como Marco Aurélio, que é um grande pesquisador no meio, enfim, e o próprio Ariano Suassuna, cultivou muito esse tipo de literatura. Então, quando Ariano Suassuna fez a sua paródia do alto, né, da crítica da sociedade, ele foi buscar naquilo que tem mais nordestino. Então, muito dos seus personagens, Chicó, João Grilo, ele tirou de outras situações. Por exemplo,
Tem a cena na peça, né, tem o testamento do cachorro. Ele tirou o testamento do cachorro, da cachorra, enfim, de um cordel antigo chamado Cachorro dos Mortos, né, que é o cachorro que vai ajudar a polícia, de certa forma, como se fosse um rin-tin-tin brasileiro, a desvendar um crime que aconteceu com os seus antigos donos. Então, assim, o Ariano Suassuna, ele faz essa convergência de estilos, mas totalmente sem preocupação em plagiar, porque não é o que ele está fazendo, ele está transformando, ele está criando, né? Por que a gente estuda agora a Auto da Compadecida para fazer essa confluência com o que vocês já viram em Gil Vicente, né? Os personagens tipo, enfim. Porque no próximo módulo, na próxima apostila, nós vamos começar a estudar Camões. E Camões fez muito isso, né? Ele pegou algo que já existia na tradição e fez com que aquilo tivesse uma capa mais nacional. Mas enfim, a gente fala disso num outro momento, tá? Vamos lá, vamos adiante. Isso aqui é uma cena do Auto da Compadecida que nós vamos comparar com uma cena do Gil Vicente, tá? Do Alto da Barca do Inferno. Bem, à direita nós temos aqui a cena do frade com o diabo, tentando negociar ali a situação dele, e à esquerda a gente está o padre falando com o João Grilo. João Grilo, que é uma personagem tipo, que é aquela personagem que tenta vencer suas dificuldades pela esperteza, né? Enquanto o padre é totalmente arrogante para com os mais fracos, né? Então vamos lá. Sobre o testamento do cachorro quer ser enterrado, enfim. E o padre diz: mas quem vai ficar engraçado sou eu benzendo o cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer cachorro, esse motor é uma referência, o que está já na apostila de vocês é uma referência ao motor é, do Major, né, que ele teve que benzer, enfim. Então, o João Grilo está tentando argumentar para poder se beneficiar. Não que o João Grilo se importasse com o cachorro em si, mas ele quer um privilégio ali com seus donos, né, que o dono lhe dá uma espécie de passe livre para ele poder resolver a questão, que a mulher está muito chorosa, enfim. E o João Grilo também quer se beneficiar disso. Então, o João Grilo diz: Chicó, que os dois estão juntos, né? Detalhe, o Ariano Suassuna junta esses dois personagens que nunca tinham se encontrado no cordel. Também são personagens, situações totalmente diferentes. Há aqueles que acreditam que tanto João Grilo quanto Chicó são personagens que o imaginário popular, na tradição oral, transformou, né? Havia um grande personagem que é um personagem pândego, né, um personagem jocoso, um personagem satírico, engraçadão, que trapaceia as pessoas para se beneficiar e também para dar umas risadas, né? Porque gostava. Como um pica-pau da vida, tá bem? Havia um personagem na Europa chamado Pedro Malazartes, né, da Península Ibérica, e ele veio para o Brasil, né? Veio nos navios, veio nas histórias dos navegadores, enfim, dos marinheiros. E aqui esse personagem se transformou e ganhou novas roupagens, né? E daí emanou João Grilo, que tem as mesmas características do Pedro Malazartes, que é pobre, quase miserável, ou bem miserável mesmo, que se vale da esperteza para poder ter algum tipo de benefício, para poder dormir num lugar, para poder comer, para poder sobreviver. Essa é a ideia, não é ficar rico, é sobrevivência, tá bem? E o Chico a mesma coisa, tá? O que Ariano Suassuna fez foi juntar esses dois personagens. Chico, o padre tem razão, quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor do Major Antônio Moraes e outra é benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. Nesse mesmo momento, o padre, ó, mão em concha no ouvido. Isso aqui, ó, mão em concha no ouvido. Esse mão em concha, a gente chama isso de rubrica, né? O texto teatral tem muito disso, que é a marcação da cena. O que o personagem tem mais ou menos para fazer. Isso ajuda o ator, né, o ator, a atriz, como interpretar essa cena. Então, o dramaturgo, o autor do texto, deixa essas rubricas, né, o que se espera. Então, colocando a mão em concha, se vocês viram a representação da Compadecida alguma vez, não apenas o filme, vai perceber que, ora, esse padre vai colocar a mão no concha, ora ele vai levantar o ouvido, vai ter um trejeito, tá bem? É bem teatral.
né? Enfim. Eu disse que uma coisa era um motor e a outra é o cachorro do Major Antônio Moraes. E o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É, eu não queria vir com medo de que o senhor se zangasse, mas o Major é rico, poderoso e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer, mas disse a Chicó, o padre vai se zangar. Desfazendo-se em sorrisos, né? Olha só, mais uma rubrica no texto, né? Para a gente saber que o padre, ora soberbo, agora se mostra benevolente. Zangar nada, João, quem é um ministro de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro? Olha só a mudança de estado. O que, que ele está mostrando aqui? Que os maus sacerdotes não é uma crítica à igreja, isso já deve ter sido dito para vocês quando estavam analisando o Alto da Barca do Inferno, na figura do frade. Não é uma crítica à igreja, é uma crítica aos maus cristãos, é uma crítica às pessoas também, porque elas são, deixa eu sumir aqui um pouquinho, porque elas são personagem tipo e representam uma categoria, não um indivíduo. São personagens alegóricas, como o frade, no caso do texto do Gil Vicente, tá? Por minha, eu tenho eu, e sempre a tive de meu. O diabo pergunta para o frade sobre uma menina que ele está carregando, né? Uma menina nova que está acompanhando ele, tá bem? Fizeste bem, que é lindura. Não vos punham lá censura no vosso convento santo? E eles fazem outro tanto. Que preciosa clausura, né? Isso está na apostila de vocês, clausura é prisão, mas não bem uma prisão de presos, enfim, cumprindo pena, mas é também chamada de clausura, onde os frades ficam, né? Reclusos da sociedade. E o diabo continua: entrai, padre reverendo, para onde levais gente? Para aquele fogo ardendo que não temestes vivendo, jura a Deus que não te entendo. E este hábito não me vai, não me val, né? Este hábito é a veste dele, não me val, quer dizer, se isso não me serve para nada, gentil padre mundanal, ou seja, a Beelzebub vos recomendo. Olha só que interessante, o padre mundano, né? Então, uma análise social, elementos populares incorporam a criação de ambas as peças. Quais são os elementos populares? Bem, o teatro popular tem pessoas comuns que estão atuando na peça, né? E quais são as características de mais popular que tem? Os vícios que aparecem na peça, né? Um frade que está negando seus votos de castidade e mantém um relacionamento que o diabo pensa ser secreto, mas no lugar onde eles estão, né, clausura, no convento, não é segredo para ninguém, porque outros tantos praticam também. Então, esse padre é um mau sacerdote. A mesma coisa está sendo criada pelo Ariano Suassuna, tá? Então vamos lá, a intertextualidade é visível, mas Suassuna busca uma linguagem mais regional, uma linguagem mais brasileira, também um jeito de dizer mais abrasileirado, tá ok? Então essas personagens, elas ilustram o folclore, como eu disse para vocês, João Grilo, Chicó, o folclore, a tradição brasileira, tá? De um lado a gente tem o Gil Vicente lá na transição do século XV para o século XVI, né? Ele que é de 1400 e lá vai cacetada para trás, e ele falece em 1500 e qualquer coisa, enfim, ele está nesse momento de transição do humanismo, enfim, não é renascentista, mas é nessa transição em que ele coloca as pessoas agindo na peça, no teatro, o homem que é o mais interessante nessa análise da sociedade, tá bem? Lembrando, de novo, não é uma crítica à religião, ele é católico, enfim, Deus está acima, de certa maneira, ainda não há o desvinculamento do divino, como aconteceu no Renascimento, porque a crítica aqui é uma crítica à sociedade. E Ariano Suassuna faz a mesma coisa. Se vocês colocarem Ariano Suassuna no, no YouTube, vocês vão ver algumas falas dele, né? Ele era palestrante também, passou boa parte da vida falando sobre assuntos diversos, política, cultura, sobre religião também,
né, sobre suas peças, né? Vamos adiante. Então vamos lá. A arte, de certa forma, sempre buscou representar, imitar a realidade de alguma maneira. E tem na apostila de vocês, em uma das páginas, uma ilustração, um quadro, na verdade, né? É, um quadro renascentista, né? Mas um quadro do... Não, desculpa, eu falei renascentista, é um quadro barroco. É um quadro dos Países Baixos, da Holanda, né? A Holanda não era um país católico, então eles não representavam cenas do Evangelho nas suas pinturas, enfim, o que eles faziam muito era uma representação de cenas do cotidiano, dos vícios do cotidiano, ou de pessoas ilustres, enfim, cenas do cotidiano. E esse detalhe aqui do quadro que vocês estão vendo é sobre os provérbios holandeses, né? E um deles essa mulher cobrindo o marido com um manto azul que simboliza o adultério, né? Então essa mulher é uma mulher adúltera. Então são vários vícios sendo representados nessa cena. Um homem que está dando milho aos porcos, não nessa especificamente, mas o quadro maior eu só peguei um recorte, né? Vocês podem dar uma olhada na apostila, abrir aí, ver esse quadro, ok? As mulheres fofocando, enfim. E por isso da arte querer imitar a realidade, eu destaquei essa questão, né? Vocês vão ter o gabarito das demais, enfim, mas destaquei essa como importante. A cena em análise coloca em confronto João Grilo e o padre, a cena que a gente leu agora há pouco, né, uma parte dela. Essas duas personagens chegam a funcionar na dinâmica da peça como alegorias. O que é alegoria? É a representação de uma ideia. Personagem alegórico é personagem que representa uma ideia. Ela não tem não é um indivíduo, ela não tem uma característica é, é, pessoal, ela tem uma característica mais genérica, né? Ou seja, ela representa um tipo na sociedade, né? Um tipo de pessoas. Então vamos lá, o que significa isso? Elas representam valores sociais, tá bem? Então é isso, imagino que esse tenha sido o nosso último vídeo de resumo e eu aguardo vocês para as nossas aulas ao vivo aqui em loco, tudo bem? Então é isso, fiquem bem, aproveitem a quarentena de alguma maneira produtiva, não fiquem muito ansiosos, eu sei que é difícil falar esse tipo de coisa, porque a ansiedade é algo que nos acomete mesmo. Tentem ficar o mais tranquilo possível, porque isso vai passar, tá bem? Nós vamos nos reunir novamente. Não vou garantir que a vida vai voltar a ser o que ela era, mas a nossa sociedade muda, porque isso é muito natural mesmo, nós mudamos. Tá? Assusta um pouco, mas nós vamos nos adaptar e todos nós ficaremos bem e voltaremos sim a nos abraçarmos. Ou, não que a gente faça isso, né? Enfim, mas no sentido geral da sociedade, voltaremos a nos encontrar, a vida voltará ao normal de novo e a normalidade será algo com a qual nós vamos nos habituar novamente, tá bem? Estaremos aqui até enquanto durar a quarentena e é isso, tá bem? Até o nosso próximo encontro.